Salve turma do Aula D, professor Fábio Vietti aqui de História Geral. Antes da gente continuar as nossas aulas sobre a Revolução Francesa, aquele papo reto de sempre, não te esquece de curtir o vídeo, de te inscrever no nosso canal, nos segue no Instagram para a gente poder dar continuidade aí a esse projeto. Rapaziada, nas nossas últimas aulas, então, de Revolução Francesa, os 3 vídeos anteriores, nós abordamos todos os processos da França pré-revolucionária, as características gerais dessa revolução e o momento de eclosão desse processo revolucionário. Nesta videoaula de hoje, nós abordaremos o período ainda da primeira etapa da Revolução Francesa, conhecido como a fase da monarquia constitucional, o período da Assembleia Nacional Constituinte. Durante esse período, é importante a gente perceber que ele se inicia já em setembro de 1791, quando nós temos a aclamação e o juramento da nova Constituição da França pelo rei Luís XVI. Então, um primeiro detalhe já importante para vocês ficarem ligados é: se eu tenho uma Constituição, significa que se encerra na França o período da monarquia absolutista. A partir deste momento, aí é incorporada a esta Constituição aquela Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. O poder político na França não será mais exercido de forma ilimitada pelo monarca, pelo rei. A partir desse momento, o poder fica dividido em 3 esferas, consagrando a perspectiva política daquele filósofo iluminista chamado Barão de Montesquieu. Então nós temos a tripartição do poder, em poder executivo, exercido pelo rei, o poder legislativo, exercido pelas Assembleias Nacionais, exercido pelo Parlamento francês, e o poder judiciário. Então esse é um primeiro elemento a ser destacado na nova Constituição da França, na primeira Constituição francesa, a tripartição do poder político. Um outro elemento fundamental que nós teremos vai ser a ratificação na Constituição daquela ideia de igualdade trazida já no documento da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Mas presta atenção, Chuchu, não te esquece disso para não errar a questão na tua prova. Esta igualdade que estamos falando aqui é uma igualdade civil, uma igualdade jurídica, não é uma igualdade econômica e social. O primeiro artigo da Declaração do Direito do Homem e Cidadão, incorporada na Constituição, diz que os homens nascem e permanecem iguais perante a lei, quer dizer, não perante a sociedade. A gente vai ter aqui uma concepção burguesa, uma ideia de igualdade jurídica. Todos devem pagar impostos, todos devem ter a lei sendo aplicada da mesma forma. Uma segunda questão, também deveras importante para a gente, é a ideia da liberdade. A Constituição Francesa de 1791 consagra a lógica da liberdade. Mas claro, que liberdade estamos falando aqui? É a liberdade econômica, a liberdade de produção, a liberdade comercial, estabelecendo, portanto, o fim daqueles monopólios e das corporações de ofício que se iniciaram na França ainda na Idade Média e permaneciam em vigor em 1791. Um outro detalhe interessante dessa Constituição é que ela vai estabelecer a separação entre o Estado e a Igreja. Falamos, portanto, da existência de um Estado laico dentro da França. A gente vai ter a liberdade religiosa, a liberdade de crença, e o Estado ele é independente da Igreja Católica, o Estado laico. Observem que no início já dessa Constituição nós destacamos 2 elementos fundamentais, a ideia de igualdade e liberdade. A igualdade, a liberdade e fraternidade, de certa forma o slogan revolucionário de todo esse processo. Mas prestem atenção no detalhe, quando nós falamos de liberdade, não é a liberdade ainda para a escravidão nas colônias francesas, não. É uma ideia de que a produção econômica ela não deve ter a interferência do Estado. Portanto, esses elementos consagram as noções de igualdade e liberdade do iluminismo ou do liberalismo.
Atenção a isso, esse é um tema que aparece muito em discussão nos mais variados vestibulares. Para ficar claro essa concepção burguesa da Constituição de 91, eu destaquei aqui dois princípios dessa Carta Magna, dessa Carta Constitucional. O primeiro é a proibição de greves e o segundo é a ideia de voto censitário, quer dizer, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, entende, Chuchu? Para poder participar das eleições, do processo político, para votar e ser votado, era necessário comprovar uma certa renda, perfeito? E a proibição de greves aqui, de certa forma, confronta essa ideia de liberdade. Ora, se todos nós somos livres, por que não teríamos a liberdade de nos constituir enquanto um sindicato de trabalhadores e declarar uma greve? Ora, isso não era possível porque o Estado francês, nesse momento, ele está sendo controlado pela alta burguesia da França, conhecida aqui pelo termo de girondinos. Rapaziada, ainda em 1790, anterior, portanto, à Constituição, mas que será ratificado nesse processo, nós temos a aclamação da Constituição Civil do Clero. Um processo muito simples, mas com consequências muito importantes. A Constituição Civil do Clero, ela basicamente confiscava as terras, as propriedades, os bens da Igreja Católica. Claro, uma França revolucionária em crise econômica, ela vai confiscar esses bens com o objetivo de ter um respiro econômico, sobretudo com o objetivo de criar lastro para a emissão dos assignats, a emissão do papel moeda francês desse processo. Além do confisco dos bens da Igreja, essa Constituição do Clero submetia o poder papal ao poder do Estado francês. Então percebam que aqui nós temos uma ideia da criação de uma Igreja Nacional francesa. O poder do Papa, cuja sede fica lá em Roma, não poderia estar acima do poder do Estado francês. Aqui a gente já verifica também uma questão muito interessante, que é a questão do nacionalismo francês por trás de todo esse processo revolucionário. Muito bem, o confisco dos bens da Igreja, a submissão da Igreja ao Estado, fez com que houvesse uma cisão dentro do clero. Uma parte do clero, sobretudo o baixo clero, formado por funcionários de pequena escala, vão aceitar essa Constituição. O clero que jura esta Constituição, nós chamaremos de clero juramentado. Mas existe um setor da Igreja Católica que não vai aceitar, é o chamado clero refratário. Uma parte desse clero refratário acaba emigrando, eles vão fugir da Europa, eles irão fugir da França em direção a países ainda absolutistas, como a Áustria, como a Prússia, como a Rússia. Uma parcela de nobres da França irá passar pelo mesmo processo de fuga de imigração e nós começamos a ter aqui a formação de uma conspiração de clérigos, de nobres e também de reis absolutistas preocupados com a Revolução Burguesa da França, de criar uma liga, uma coligação contra-revolucionária. O objetivo é muito simples: invadir a França, acabar com a Revolução e fazer retornar na França tanto o poder absolutista quanto o feudalismo. Percebam que o grande sentido da Revolução Francesa, e é exatamente por isso que ela é utilizada como marco temporal de início da história contemporânea, é que ela encerra estruturas feudais ainda presentes dentro da França. É um novo mundo que começa a se construir. Muito bem, nós temos então aqui a presença de opositores franceses a esse processo revolucionário, sobretudo opositores do primeiro e do segundo estado. O rei Luís XVI, naturalmente, ele tinha objetivos também de acabar com a Revolução Francesa. O monarca, portanto, ele irá fugir da França, tentar fugir da França, com o objetivo de se juntar a esta coligação contra-revolucionária, essa coligação reacionária, invadindo a França e pondo fim a todo o processo revolucionário. Essa fuga do rei, entretanto, foi uma fuga desastrosa, uma fuga improvisada, repleta de percalços. O rei, contam, teria se fantasiado, teria se vestido de criado,
mas acabou sendo identificado enquanto se dirigia à fronteira da cidade de Varennes, a fronteira da França com a Áustria. Ele teria sido identificado porque teria pedido escargot nos restaurantes de beira de estrada. Quer dizer, que indivíduo pobre vai querer comer uma iguaria, entende, Chuchu? Então ele foi identificado, ele foi reconhecido como rei, a guarda, a milícia nacional faz com que o rei seja reconduzido até a França e a prisão do rei Luís XVI irá funcionar como estopim. Quer dizer, quando o rei é preso, nós vamos ter a formação efetivamente dessa coligação militar e a França começa a ser invadida. Durante esse período inicial de invasão contra a França, há uma força da pequena burguesia, os chamados jacobinos, irão se destacar. Se destacam na defesa do solo francês. São basicamente eles, liderados por Marat, por Robespierre e por Danton, que irão conseguir garantir a defesa das fronteiras da França contra esse exército absolutista. Os jacobinos, inflamados por essa vitória, por esse processo, e percebam como o apoio da população mais pobre, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, que no início até apoiavam os girondinos, mas ao perceberem que esses girondinos promoviam uma revolução que atendia basicamente aos seus interesses, o que fica claro pelo voto censitário, pela proibição de greves, estes jacobinos, com o amplo apoio da população, prestigiados pelas vitórias militares, irão proclamar a República. Considera-se aqui o rei um traidor da nação, um traidor da pátria, e ele será levado a julgamento. O julgamento do rei Luís XVI é um dos eventos mais importantes do processo da Revolução Francesa, mas isso será tema para a nossa próxima videoaula. Um beijo do Sor e muito sucesso!